Ora, revogar, não vim revogar. Revogar, no texto grego do Novo Testamento, do Evangelho de Mateus, usa o verbo kataluo, que, no seu sentido etimológico, significa deitar abaixo, demolir, derrubar. Mas é um verbo que, com este significado, habitualmente se utiliza quando nos referimos, ou o Evangelho de Mateus, que o usa no original grego, se está a referir a um edifício. A um edifício. E é curioso que é esse verbo que o Mateus utiliza sempre que se refere ao templo. Na altura, o templo de Jerusalém, que Jesus simbolicamente demoleu, derrubou, com aquele seu gesto, com aquela sua decisão, que não deixou simbolicamente pedra sobre pedra. Ora, já começamos a ter aqui um princípio, uma luzinha que nos ajuda a entender. Se Jesus simbolicamente derruba, deita por terra o templo, que era a instituição central, número 1, era aquela que dava coesão a todo o sistema judaico da então, um sistema totalmente idolátrico, porque o Deus do templo de Jerusalém, que os sumos sacerdotes cultuavam, tinha dentro dele o tesouro. E era sempre para engordar o tesouro que eles faziam aqueles cultos de matar animais, sacrificar animais, que as pessoas tinham de comprar a eles e depois mandar imolar, e eles é que faziam tudo isso. Vendiam e imolavam e comiam a melhor ração, porque tinham direito a ela, por lei. E Jesus demoleu simbolicamente, isto é, fez com que todo o seu trabalho de terra em terra foi fazer abrir os olhos da consciência, das mentes às pessoas, para que percebessem a idolatria que o templo era, o covil de ladrões que o templo era, a casa de opressão que ele era e fazia com que todo o pequeno país fosse. E por isso, nunca mais lá pusessem os pés, nunca mais lá entrassem, lhes virassem as costas, para sempre. Porque o Deus que lá se invocava era o Deus ídolo, era o tesouro, era o dinheiro, que até o último cêntimo rouba, tira, extorquiu àquela viúva pobre que escandalizou tanto Jesus e que o levou àquele gesto carregado de força profética, que revela bem Deus Criador, nosso Adá, o do reino reinado de Deus, o do reino reinado maiúsculo, em total oposição, em guerra aberta contra o do Império. Portanto, contra esta ordem mundial do Império financeiro do século XXI. Jesus está frontalmente contra e em guerra aberta. Jesus, o seu projeto, as suas discípulas, os seus discípulos, têm de estar, neste século XXI, em total oposição e em guerra aberta contra esta ordem mundial do império financeiro. E não serem mais ou menos cúmplices
ou até porventura agentes ativos ao seu serviço. Isso seria ou será a economia das economias. Já se percebe então, se Jesus, nas suas práticas, derruba o templo, é este verbo que entra lá para dizer essa ação. Então, Jesus, ao usar esta palavra, o Evangelho de Mateus, ao usar esta palavra aqui, para dizer que não vim revogar, não vim demolir, deitar abaixo a lei e os profetas, mas vim levá-los à perfeição. Nesta tradução, esta expressão, nesta tradução, levá-los à perfeição, ou ao seu complemento, à sua plenitude, no original do Evangelho em grego, utiliza o verbo plerosai, que já tem o pleno, a plenitude, plerosai. Só que plerosai é o verbo usado para falar do cumprimento do que sempre anunciaram, praticaram os profetas, não os sacerdotes. E por isso parece que Jesus reduz ou converte o Testamento hebraico, Primeiro Testamento, que nós hoje dizemos antigo, incorretamente, aos profetas. Também há lei. Mas pensam que é a lei de Moisés. Enganam. Não. Jesus não está identificado com o sistema do judaísmo da Casa Real de David, o projeto de poder político da Casa Real de David, não está identificado com ele, está aqui a atuar para o demolir, para o deitar abaixo, para criar uma alternativa que inclua todos os povos em pé de igualdade, a que ele chama reinado de Deus, Criador, seu e nosso Abá de todos os povos, em radical igualdade, não apenas de um, mas de todos em radical igualdade. E então não está a referir-se a esse primeiro testamento, ou testamento hebraico. E dele, de certa maneira, salva a parte dos profetas. O sopro, espírito maiêutico que atravessa as intervenções históricas, políticas dos profetas. Por isso eles foram todos assassinados, ou pelo menos, se não foram mesmo assassinados fisicamente, foram tão humilhados, tão caluniados, que se calhar era mais simples, doía menos ser assassinado assim, a golpe de espada, como o pobre do Jeremias, a quem não mataram fisicamente, mas que lhe desgraçaram a vida, infernizaram a vida sempre até ao fim, ao ponto dele dizer: maldito dia em que eu nasci, ou maldito aquele que veio dizer: nasceu-te um filho. O que lhe fizeram os sacerdotes do templo e os reis, em cumplicidade com os sacerdotes, os reis de Israel. Não é do testamento hebraico que Jesus está a pensar, se está a referir. Já iremos entender.